Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, reunidos para o nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos ler a segunda carta de Timóteo, onde Timóteo conversa, onde Paulo, conversa com Timóteo para que ele dê instrução para Timóteo passar para a igreja de Éfeso. Então vamos ler o que diz essa carta e o que essa carta está trazendo para nós nos dias atuais. Como que nós podemos, aproveitar esta carta de Paulo, quando ele escreveu para Timóteo. Esta é a segunda carta de Timóteo, do livro de Timóteo, Vamos lá. Eu convido você, pegue sua Bíblia e venha comigo. Por que eu sempre faço essa recomendação para você? É para que você entenda, você tenha esse hábito de estar lendo a Bíblia juntamente com a pessoa que está passando uma orientação bíblica para você. Porque às vezes a pessoa está passando uma orientação, está lendo um versículo da Bíblia, você acha que é aquele versículo. Às vezes ela dá uma referência de algum versículo da Bíblia e você acha que realmente está escrito ali na Bíblia aquilo que aquela pessoa está passando. E às vezes não está. Tem muitas mensagens que não são bíblicas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nesta razão, o próprio Deus já nos advertiu: conhecereis a verdade vos libertará. Muitas das vezes você fica fazendo coisas que você acha que é normal, que pode fazer, porque está na Bíblia, porque fulano de tal disse, o pastor da minha igreja disse que ele leu essa leitura e ele fez essa interpretação e está na Bíblia. E às vezes não está. Ele foi inspirado por Satanás, por espíritos trevosos, para te enganar. E você não tendo esse conhecimento, claro que você vai ser enganado sim. Então, é nesta razão que eu sempre chamo para você. Eu sempre vou bater nessa tecla. Vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia juntamente comigo. Então, eu convido você, pegue sua Bíblia e vamos ler. Olha só, qualquer dia eu vou fazer uma pegadinha com vocês. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler de forma errônea, só para me ver se vocês estão seguindo mesmo, ouvindo mesmo o que eu estou falando, porque se eu falar alguma palavra errônea aqui, é uma leitura da Bíblia, de repente eu pego um capítulo, vamos ler no segundo capítulo aqui, aí eu leio lá em Mateus, e estou falando para vocês que eu estou lendo em Timóteo, aí vocês vão acreditar que eu estou lendo em Timóteo. Eu ainda vou fazer essa pegadinha ainda com vocês, para mim saber se vocês realmente estão, lendo juntamente comigo a leitura. Porque, irmãos, é sério, irmãos. O próprio Deus, disse, erreis, pequeis, por não conhecer as Escrituras. Nós erramos sim, nós pecamos sim. Deus não vai levar nós por inocente. Falar, você não sabia. Olha, Deus já avisou tudo que tínhamos. Não tem mais, nós não temos argumentação para chegar na presença de Deus e falar assim, eu não sabia. Fulano de tal me passou errado. Aí Deus vai falar para você assim, o problema é seu, porque eu falei para você ler a Escritura. Conhecereis a verdade. Eu disse isso para você, por que você confiou? E eu disse também para você, aí Deus vai falar para você, eu disse também para você, fulano de tal, que maldito é o homem que confia no homem. Aí você vai falar, Senhor, eu não vi essa lei, eu não vi essa passagem na Bíblia. Pois é, estava escrito na Bíblia. Você quer que eu mostre para você? Aí Deus vai te mostrar. Aí você vai, o que ele vai falar? Olha, não tem como eu te perdoar não, eu sinto muito, mas agora você tem que ir para o inferno mesmo, porque tudo que eu falei, você está questionando comigo e tudo eu já falei. Então, você vai ficar sem argumentação diante de Deus. Mas quando você sabe, conhece a palavra de Deus, você não vai precisar não vai precisar de entrar em atrito com Deus nesse sentido. Por quê? Porque você vai obedecer, simplesmente assim. Tá bom? Então venha comigo, vamos junto. Aqui diz, Paulo,
apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vinda que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Observa que Paulo, ele tinha um ênfase, né? Ele dava um ênfase quando ele falava em Jesus Cristo. Todas as cartas dele, ele dava sempre aquele ênfase. Jesus Cristo, Filho de Deus, amado de Deus. Então nós temos que agregar esses valores ao nosso dia a dia, sempre agradecendo a Jesus Cristo. Olha, Pai, obrigado, nós somos gratos a Ti por estarmos vivos hoje. Obrigado, Pai, por ter... obrigado, Jesus Cristo, por ter morrido na cruz. Aquele sacrifício que o Senhor fez na cruz, na minha vida não é em vão. Eu reconheço. Eu peço perdão. Aí você fala diante de Deus, eu peço perdão diante de Deus, em nome de Jesus Cristo, que me perdoe os meus pecados. Porque Jesus, ele veio para salvar o mundo do pecado. Mas para que esse mundo seja salvo do pecado, você é o membro desse mundo. Então você é um membro desse mundo. Para você ser perdoado do pecado, porque nós, adultos, que pecamos. Os homens é que pecam. Animais não pecam. Por isso que os animais veem os espíritos. Porque os animais, eles têm esse poder, né, de visão, de ver espíritos. Porque eles não têm pecado. Crianças veem espíritos porque elas não têm pecado. Às vezes elas conversam, você vê uma criancinha ali, está conversando com... Elas brincam com o espírito. Elas brincam com o espírito. Às vezes você está pensando que ela está brincando sozinha. Não, elas estão brincando com o espírito. Ali está rodeado de criança ao redor delas. A gente é que não vê. Mas elas, no momento delas, do espiritual delas ali, que elas estão na brincadeira, elas estão sim. Elas estão brincando com espíritos. Tanto que elas conversam um com as outras, porque elas têm esse ligamento, né? Porque elas são puras, elas não têm pecado. Mas aí no momento que a gente começa a crescer, ou começa a pecar, esses espíritos somem do nosso eu. Então esses espíritos vão embora. E o nosso esquecimento, nós vamos esquecendo que um dia nós vimos espíritos. Mas você observa uma criança sozinha brincando, para você ver. Observa como elas conversam. Tá bom? Aí você vai ter essa noção. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência pura, desde os meus antepassados, quando sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, de noite e de dia, lembrando de tuas lágrimas. Desejo muito te ver, para que a alegria seja completa. Tendo recordação da tua fé sincera, a mesma que no primeiro habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, estou convencido de que também em ti, por cuja causa eu te lembro que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, o seu prisioneiro, mas participa comigo dos sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Então ele estava orientando, ele estava fortalecendo Timóteo. Ô Timóteo, não fica triste, em outras palavras, né? Não fica triste, não se envergonha do Evangelho. Não se envergonha, Timóteo, porque é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse homem sofreu muito por nós aqui na terra. Ele é filho de Deus. Não envergonha desse Evangelho, não envergonha desse homem. Vamos pregar a palavra de Deus. Ele estava incentivando, encorajando, né? Hoje em dia tem muita gente que tem vergonha até de carregar a Bíblia na mão. Hoje a Bíblia é dentro do bolso, dentro da bolsa.
E se pedir alguém para abrir a Bíblia e falar algum versículo, ela nem sabe onde ela poderá abrir a Bíblia, né? Algum versículo que fala com outra pessoa. Aí elas só sabem que, porque elas ouvem direto na igreja delas, abrir Salmo 100, Salmo 91. A Salmo 91 é o versículo. Tem muitas escolas teólogas que elas falam isso para você. Olha, quando tiver um momento de desespero, de luta, coisa, abre o Salmo 91. É o único salmo que ela sabe. Vai lá no Salmo 91, até dá dica, né? Mas para você pedir para ela recitar algum versículo, ela nem sabe recitar. E às vezes não sabe nem aonde que está determinado livro da Bíblia. E já está, muito tempo no cristianismo. Mas ainda não tem esse relacionamento, né, direto com Deus. Não tem essa integração, né, com Deus. Não tem. Não conhece o Deus que ela serve. E isso é triste, irmãos. Triste porque Deus, ele deve ser o nosso primordial na vida. Primordial. A primeira coisa que você deve fazer de manhã cedo é ler a palavra de Deus. Ai, irmã, eu não tenho tempo, eu acordo, é uma luta na minha casa. Antes de levantar na sua cama, agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, pela essa noite. Eu dormi e acordei e o Senhor me sustentou. Continue me abençoando nesse dia, para que as coisas boas venham ser fluídas no meu caminho, afastando os espíritos trevosos, colocando os espíritos da luz ao meu encontro para me ajudar nas minhas tarefas, no meu trabalho, nos meus estudos, no meu caminho, na minha ida, na minha volta do trabalho, para que nenhum mal me aconteça. É assim que nós devemos orar todos os dias. Eu falei muita coisa? Não. Eu falei quantos minutos aqui? Uns 2 minutinhos só com Deus. Mas eu entreguei tudo nas mãos dele. E é assim que você faz. Aí de noite, que você chega do trabalho, você agradece. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor me deu esse dia de hoje. Pelo alimento, pelos cuidados que o Senhor me trouxe até a mim. Obrigado, Pai, por ter enviado anjos para me cuidar de mim. Eles cuidaram muito bem. Muito obrigado. Estou agradecido. Continue me abençoando. Continue abençoando minha família, para que eu sempre tenha boas notícias. Que fique longe de mim as más notícias. Mas que o Senhor venha a cada minuto da minha vida abençoar a mim e a minha família, trazendo paz, consolação, amor, fraternidade, trazendo alimento, não só o material, mas também o espiritual, dando força para todos nós. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Viu? É só isso que você tem que falar todos os dias. É só isso. Aí quando você tiver um tempinho durante o dia, pegue a Bíblia, comece a ler. Comece a ler um livro. Abra a sua Bíblia, lê um livro. Para você, né? Adquirindo intimidade com Deus. Porque só você estando lendo a Bíblia que você vai adquirir intimidade com Deus. Não pensa que você, indo na igreja todo domingo, você vai aderir a essa intimidade com Deus. Você não vai. Você fica distante durante a semana toda. Aí só no domingo que você está lá diante de Deus. E às vezes você está tão enfraquecido, com a mente tão atribulada, porque os espíritos trevosos vão trabalhar na sua mente porque você está distante de Deus. Você é um alvo fácil para espíritos trevosos. Você está entendendo? Então, anda em comunhão diariamente com Deus, para quando alguma coisa ruim acontecer, você já está fortalecido espiritualmente, porque você sabe que Deus está com você. Não, Deus me abençoou toda semana. Aí quando você faz alguma coisa errada, você fala, Senhor, me perdoa. O que eu fiz que a coisa bateu aqui? Porque quando você faz algo errado, você toma um tapa na cara. Um tapa na cara que eu digo é o seguinte, alguma coisa ruim vai acontecer com você.
pode ter certeza. Se você faz alguma coisa errada, é aquele, eu falo, tapa na cara. Esse tapa na cara é para lembrar você que você está distante de Deus. Então nós temos, até nisso, nós temos que agradecer. Porque às vezes nós, já pensou, se você faz uma coisa errada e você não leva um tapa na cara, você vai fazendo aquela coisa errada toda a vida. E você não vai, né, ter a proteção de Deus. E nisso vai se afastando, até o momento que você já vai estar, sabe aonde? Na sarjeta. Então, quando você tomar um tapa na cara, quando você fizer alguma coisa errada e Deus te dá um tapa na cara, agradeça. Fala, obrigada, Pai. Eu estava assim, no caminho errado. Eu pequei mesmo, Pai, eu pequei. Confessa seu pecado diante dele. Fala, Deus, eu pequei mesmo. Eu pisei na bola contigo. Eu pisei na bola, eu fui enfraquecida, eu deixei meu espírito guiar por falsas amizades, por falsos pensamentos, Você tem que conversar com Deus. Deus é seu amigo, ele não é inimigo. Então, se você fez coisa errada, chega para ele. Eu fiz mesmo, Pai. Eu fiz mesmo. Eu sei que o Senhor me bateu. Eu sei que isso aqui, esse mal que aconteceu comigo foi porque o Senhor está me castigando, porque o Senhor me ama. É assim que você tem que falar com Deus. E agradecer tudo que Ele te dá. Agradecer um copo com água que você toma. Um cafezinho, uma bolachinha. Pega, obrigado, Pai. Quando Ele te ajuda no trabalho, eu tenho esse costume, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, porque eu tenho esse costume. Quando eu estou trabalhando e as coisas estão fluindo bem, eu agradeço. Obrigado, Pai, por ter enviado o teu anjo aqui para me ajudar. Aí eu termino o serviço, obrigado, Pai, por eu ter conseguido. Se você varre uma casa, se você está varrendo hoje uma casa, talvez você não gosta de varrer casa, de lavar vasilha, mas fala, agradeça a Deus. Obrigado, Pai, por você ter me dado força para me ter lavado essas vasilhas. Obrigado, Pai, por você ter me dado força para mim varrer essa casa. Tenha esse hábito com Deus. Sempre agradece, sempre agradece, sempre agradece, que coisas boas vão surgir na sua vida. Tá bom? Vamos aqui. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, o seu prisioneiros, mas participa comigo dos sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou como santa vocação, não segundo as nossas obras, tá vendo? Mas conforme o seu próprio propósito e graça, a qual nos foi dada em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos, e que se revelou agora pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Lá no vídeo, no começo, né, que Paulo, ele sempre, né, mencionava o nome de Jesus Cristo, que não somente destruiu a morte, como também fez com que a vida e a imortalidade brilhasse através do Evangelho. Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele como o apóstolo Paulo aqui fala, ele destruiu a morte. Por que ele destruiu? Porque hoje, por amor a Jesus Cristo, nós somos salvos. Nós estávamos nas trevas. Então, essas pessoas que antes de Jesus Cristo não andavam no caminho de Deus, não obedeciam os mandamentos de Deus, essas pessoas foram mortas. Eles não foram salvos. Porque a morte habitava juntamente com eles. Porque eles não tinham, né? Jesus Cristo não tinha vindo. E eles não estavam obedecendo a lei de Moisés. Eles não obedeciam a lei de Moisés. Então, é por isso que acontecia. Você pode prestar atenção que antes de Jesus aconteceu muita coisa ruim. O diabo, ele tomava conta. Porque teve um lapso, né, de tempo que o povo de Israel foram dispersando. Eles não estavam mais no caminho, né, obedecendo o caminho os mandamentos de Deus. Eles dispersaram, eles se juntaram com os povos de outras terras, né, que Deus proibiu eles juntarem. Ele se afastou automaticamente de Deus e Deus abandonou eles, entregou eles para que os espíritos trevosos tomassem conta. Então entregou eles para a morte.
já que eles não querem obedecer. Mas por amor a Abraão, como Jesus falou, ele ia ressuscitar de novo um povo, uma grande multidão. Ele lembrou, né, dessa aliança que ele tinha feito com Abraão. Aí ele voltou, né, trouxe, né, Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, porque o povo já tinha abolido, né, essa lei de Deus, muito tempo, já tinha abolido, eles não estavam mais obedecendo. E tanto que ele trouxe Jesus para quê? Foi para aniquilar a lei dele? Não, ele veio, trouxe Jesus para trazer à tona as leis dele. Tanto que o próprio Jesus, ele só falava a lei de Deus. Se você ler o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, são livros que só mencionam a vida de Jesus Cristo aqui na Terra, e a vida de Jesus Cristo aqui na Terra, ela sempre estava, né, batendo. Se você ler com atenção o que Jesus falava, ele sempre estava trazendo à tona a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Tanto que ele próprio, Jesus Cristo, ele falou: eu não vim abolir a lei. Eu não vim abolir a lei. Eu vim cumprir. É o que ele falou. Eu vim cumprir. Ele veio cumprir para quê? Sempre eu falo para vocês. Deu um tapa na nossa cara. Olha, eu cumpri. Vocês também cumprem. Eu cumpri a lei. Eu vim para cumprir. Eu cumpri. Ele veio para trazer à tona de novo a lei. Só que essa lei, o que mudou nessa lei? Foi só o holocausto, né? Que antigamente as pessoas faziam o holocausto com o cordeiro. Tanto que ele falou: eu vou tirar eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você está entendendo? Então Jesus, ele veio para tirar, né, o pecado do mundo. Então ele veio para ficar no lugar dos cordeiros que necessitavam, que o homem necessitava para a remissão do pecado deles. Eles tinham que imolar, fazer sacrifício. E isso, Jesus veio fazer isso. Então ele não aboliu. A única coisa que ele fez foi substituir os cordeirinhos, né, que eram imolados. Ele substituiu pela vida dele. Pela vida dele. E aqui fala: para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou convencido de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva na fé e no amor que há em Cristo Jesus, o padrão das sãs palavras que ouviste de mim. Guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. Sabes que abandonaram todas os que estavam na Ásia, entre os quais Figelos e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, que por muitas vezes me reanimou e não se envergonhou das minhas prisões. Antes, quando chegou em Roma, me procurou cuidadosamente até me encontrar. Que o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia diante do Senhor, e tu sabes muito bem o quanto me serviu em Éfeso. Portanto, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E que ouviste de mim na presença de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam competentes para ensinar a outros. Participa dos sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que serve como soldado se envolve em negócios de vida civil, porque deseja satisfazer aquele que o alistou. O que Paulo estava falando? Olha, ele estava dando conselho para Timóteo. Timóteo, não envolva na vida civil, no trabalho da vida civil. O que ele estava dizendo para Timóteo? Apenas trabalha para Deus. Apenas trabalha no Evangelho. E converse com outras pessoas, seja sacerdote, como ele falou.
O sacerdote, ele não pode ter outra profissão a não ser pastor. O pastor tem que trabalhar só como pastor, porque se ele for pastor e tiver outra profissão, ele vai negligenciar o pastoreiro dele. Com certeza, ele vai negligenciar. Se o seu pastor tem outra profissão, com certeza, ele está negligenciando a sua igreja. Ele está negligenciando. E aqui o próprio Paulo já estava dando, né, conselho para Timóteo não trabalhar, não ter outro trabalho, só se dedicar à vida dele, só no Evangelho. Ele estava orientando Timóteo e também estava pedindo para que Timóteo orientasse, né, os homens, os outros sacerdotes, para que acontecesse isso, para que eles não tivessem outro trabalho a não ser o trabalho de pregar a palavra de Deus. Mesmo que fosse em sofrimento, eles teriam que passar por isso, que era melhor para eles. Da mesma forma, se alguém pratica atletismo, não será premiado se não competir dentro das regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense sobre o que eu estou dizendo, porque o Senhor te dará compreensão em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até prisões como malfeitor. Porém, a palavra de Deus não está aprisionada. Por esta razão, tudo suporto por amor dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é a palavra. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, o que Paulo está falando aqui? Falando, olha, não ameis o mundo. Não ande na concupiscência mundana, mas obedece a Jesus Cristo, obedece os mandamentos dele. Não tem amor ao mundo, às coisas mundanas, porque as coisas mundanas são passageiras. Elas é como nós mesmos, nós também somos passageiros. Nós estamos aqui hoje, eu estou aqui falando com você, passando essa mensagem, né, para você, mas eu não sei o minuto, daqui a 1 minuto da minha vida eu não sei. Então eu não sei se Deus, até onde que Deus vai permitir que eu esteja aqui nessa terra transmitindo a mensagem com você. Então é isso que nós temos que pensar. Então, como Paulo está falando aqui para Timóteo, eu sei que você está passando por momentos difíceis, mas suporta tudo isso, que isso é passageiro. Então, tudo que Paulo estava passando nas prisões, ele estava sendo perseguido, isso aconteceu com ele. Ele mesmo perseguiu. Ele mesmo colocou muitos crentes nas prisões. Então, o que ele estava passando, ele já fez um dia. É o que eu sempre falo para vocês. A lei de Deus é toma lá da cá. É dente por dente, olho por olho. Então, o que Paulo, olha só, mesmo Paulo sendo um evangelista, ele estava passando, ele ainda estava pagando pelos erros dele, quando ele não tinha conhecimento da palavra de Deus. Tem gente que fala, Deus não é vingativo. Gente, Deus é justo. Deus é justo. Deus é olho por olho, dente por dente. Então foi por esta razão que Paulo estava passando por muitas dificuldades, sim, porque ele passou isso tudo para outras pessoas. Então não seria lícito Deus pegar e falar, não, agora eu perdoo tudo, você me aceitou, tudo bem, tudo que você fez. Mas Deus fala que Deus, ele leva em consideração, sim, tem gente que fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ignorante é esses que falam essas coisas. Porque a própria palavra fala. Deus, ele sempre falou isso. Então nós temos que prestar atenção na palavra de Deus. E não foi só um livro, não, irmãos. Olha, tem o livro de Êxodo, de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tudo fala a mesma coisa. Não é só um livro que está falando. Então nós temos que prestar atenção no que Deus está nos avisando. Aqui fala, recorda estas coisas, advertindo de modo solene a todos diante de Deus, a que evitem contendas de palavras, que para nada aproveita, exceto para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente as palavras da verdade.
Evita também as conversas vazias e profanas, pois as que a praticam progredirão em impiedade. E palavras deles corrói como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, está pervertendo a fé de alguns. Mesmo assim, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, tendo este zelo. O Senhor conhece os que o Senhor conhece os seus, aparta-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há apenas utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns com finalidade honrosa, outros para fins desonrosos. O que Paulo está falando aqui, numa igreja pode ter pessoas, né, pessoas que santas, pessoas com o propósito de santificação, de santidade, e tem aqueles também que querem, né, destruir a santidade, querem passar uma imagem, né, que profana, né? E nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoas. O próprio Paulo está nos advertindo que numa casa tem, né, objetos valiosos, tem objetos também que não valem nada. Ele está dizendo isso. É nessas palavras que ele está dizendo. No templo evangélico, numa igreja, tem pessoas que valem ouro e também tem pessoas que não valem nada. Então, que nós temos que apartar dessas pessoas que querem levar você à destruição, não andar com elas, não dar crédito para elas, como muitas pessoas querem. Não importa quem seja essa pessoa. Pode ser uma pessoa até bastante, tem uma hierarquia bem elevada dentro de uma igreja. Pode ser uma pessoa, né, que é um pastor, ou um presbítero, sei lá o que pode ser. Mas nós não devemos dar, se ela está ao contrário à doutrina de Deus, então ela tem que se afastar. Portanto, se alguém se purificar destas coisas, será utensílios para honra, santificado, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, pois, das paixões da mocidade. Seguem a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que invocam o Senhor com um coração puro. Ele está nos orientando, aos jovens também. Não segue paixões, né? Porque a paixão ela é cega. Então, às vezes tem um homem, né, casado, que vê uma mulher, que o diabo ele está aí, né, irmãos? Ele está aí para destruir famílias, para tudo. O objetivo do diabo é encontrar um gatilho onde ele pode entrar, né, na pessoa para fazer a destruição. E isso é fato. Então, se o homem não tiver, ou a mulher não tiver com o espírito bem estruturado diante de Deus, ela vai cair em paixões impuras, né? O homem, a mulher, quantos casais, né, dentro do templo evangélico, eles se divorciam, largam o outro. Por quê? Por falta de temer a Deus. Eu até chamo a sua atenção aqui que as igrejas deveriam, né, fazer terapia para casais. Eu sou terapeuta para casais, então se você tem um templo evangélico e queira me chamar para me fazer uma terapia na sua igreja, eu estou aí à disposição aí, ó, para ajudar esses casais, né, essas pessoas que tanto terapia para jovens quanto terapia para casais, para que eles possam, né, não entrar em tentação, né, se fortalecer espiritualmente. Nós precisamos de ter esse conhecimento, né? Não é só chegar e falar, mas nós temos que passar esses conhecimentos. A própria Bíblia fala que os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, é para ensinarem as mais novas, né? Porque o diabo ele está aí para destruir família. Então, se você não tiver um conteúdo, né, um conteúdo firme, a sua casa vai desmoronar. Se você não tiver um alicerce fortalecido, vai desmoronar a sua casa mesmo, desmorona. E a gente precisa ter esse conhecimento. E aqui ele fala, né, que a gente não pode seguir, né, as paixões da nossa carne. Não podemos, né, dar frutos para essas paixões, né?
incentivar, né, essas paixões, regar essas paixões, porque a destruição é trevas. Evite controvérsias insensatas e absurdas, pois sabes que só geram brigas. Pois o servo do Senhor não deve contender, mas ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, esperando que Deus lhes conceda o arrependimento para o pleno conhecimento da verdade, mas também a volta à sobriedade e ao livramento dos laços do diabo que os aprisionou, para cumprirem a sua vontade. Sabe isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, insensatos, cheios de orgulho, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A igreja está abarrotada de pessoas assim. Aí você fala para mim, por quê? Por falta de conhecimento, por falta de espiritualidade, porque não buscam a Deus. É mais fácil você abrir o seu WhatsApp, no Instagram, Facebook, do que abrir a palavra de Deus, a Bíblia, para ler para se edificar espiritualmente. É muito mais fácil. Então o diabo quer isso. E os próprios, as pessoas que pregam a palavra nos templos, elas mesmas estão enfraquecidas. Elas também não têm espiritualidade. Elas não têm freio nem na boca delas. Falam palavrões. Elas falam mal um do outro. Quantas igrejas, quantos irmãos que tiram o pastor da própria igreja por não gostar do pastor. Quantos pastores ficam mudando de igreja em igreja, de local. Ah, tira esse pastor daqui porque tem um irmão que ganha bem lá, ele liga pro central, olha, tira esse pastor daqui que eu não estou gostando dele. Por quê? Porque aquele pastor não está fazendo a vontade dele. E o de lá da alta também só querem saber do dinheiro. Fala, pô, esse pastor, se você não tirar esse pastor, eu vou sair daqui. E olha que o dízimo que eu dou é bem gordo, tá? Se eu sair daqui, eu vou para uma outra denominação. E olha que o dízimo que eu dou é bem gordo. Você vai deixar ele aqui? Aí o que acontece? O de lá da alta, o hierárquico, ele tira aquele pastorzinho dali. Destrói toda a família daquele pastor, tirando ele dali, porque o pastor já está fincado, né, naquele local. Aí o pastor vai e sai daquele local. Por quê? Porque um irmão ligou para o central pedindo que te retirasse o pastor. Falta de quê? De amor. E isso está onde? Eles estão falta de amor a Deus, mas tem amor ao quem? Ao dinheiro. Isso acontece direto. Está acontecendo isso direto. É aquele ditado, quem tem mais tem poder. Está com poder nas mãos. Não importa. Às vezes um empresário trabalha, não gosta do pastor, porque o pastor não está fazendo o que ele quer. Ele liga para a central, olha, tira esse pastor daqui que eu não gostei desse pastor não. Eles vão tirar esse pastor de lá, com certeza vão tirar. Agora, e olha aqui o que Paulo fala. São pessoas traidoras, insensatos, cheios de orgulho, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, separa-te também destes, porque destes são os que entram sorrateiramente nas casas e conseguem enganar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, sendo conduzidas por muitos desejos, sempre aprendendo, mas jamais podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, vocês estão ouvindo um som? É daqui do meu vizinho, que eles não são
religiosos e eles colocam o som alto e às vezes pode atrapalhar aqui, achando que é eu que estou com som aqui, não é eu. Mas que Deus tenha misericórdia que a gente continue esse estudo. Do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistiram à verdade. São homens de mente depravada em relação à fé. Toda a vida não irão longe, porque a insensatez deles será evidente a todos, como aconteceu com aqueles. Então, irmãos, nós temos que prestar muita atenção, nós temos que ser muito vigilantes, para que a gente não entre em condenação. Talvez você vai ao encontro dessa pessoa também, você anda com essa pessoa, achando que ela tem mais poder aquisitivo, você é amigo dela, porque se eu precisar dela, ela vai me ajudar. Aí é que você se engana, porque quem te ajuda é Deus. Se Deus não te ajudar, ninguém vai te ajudar. Quantas pessoas que ficaram no lado na época, eu vou comentar aqui só para dar um exemplo para vocês, porque são pessoas muito conhecidas, então eu vou dar esse exemplo para vocês terem uma noção de como é a realidade dos fatos, né? A realidade da vida. Quantas pessoas que abraçaram, quantas igrejas que abraçaram o Bolsonaro. Eles estavam fazendo barganha com o Bolsonaro. Aí Bolsonaro ganhou. Muitos pastores que Bolsonaro prometeu o mundo e o fundo para eles, não receberam esse mundo e o fundo que Bolsonaro deu para eles, que prometeu para eles. Aí o que eles fizeram? Eles viraram a casaca, como diz o outro, né? Eles viraram a casaca. Aí começaram a falar mal do Bolsonaro. Ontem que estava falando muito bem do Bolsonaro, aí viraram a casaca, por quê? Porque Bolsonaro não deu a eles o que eles queriam. Bolsonaro só queria ganhar a eleição, conseguiu ganhar. Mas depois que Bolsonaro ganhou a eleição, Bolsonaro virou as costas para eles. E eles ficaram envergonhados. Então, isso acontece muito. Isso a gente pode ver como que Deus é bom, né? Deus mostra para o povo como que é as coisas e o povo não enxerga. Tem a mente totalmente tampada. Aí você vai conhecer quem é quem de verdade. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, conduta, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições tenho suportado, entretanto o Senhor me livrou de todas. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que tiveste certeza, sabendo de quem o aprendestes, e que desde criança sabes as sagradas escrituras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Exorto-te solenemente diante de Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino. Prega a palavra, insiste, quer seja no tempo oportuno ou não. Corrige, repreende, exorta em toda longanimidade e doutrina. Aqui Paulo estava, advertindo Timóteo. Timóteo prega a palavra, Timóteo. Ser fiel com Deus, obedece a Deus e Jesus Cristo. Ele estava... O que ele sempre ressalta obedece a Deus e Jesus Cristo, porque a Deus, a doutrina de Deus, as leis de Deus. E Jesus Cristo, ele veio para quê? Para fortalecer. Jesus Cristo, ele só veio para fortalecer. Então, que também ele obedecesse a Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus, ele disse que nós teríamos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tudo que Jesus nos ensinou aqui na Terra foi para a nossa edificação espiritual. Ele nunca disse, olha, vocês vão ter uma vida privilegiada a partir de agora, porque eu já morri na cruz para vocês, eu já paguei
todos os pecados de vocês, então vocês vão ter uma vida abundante, uma vida arregalada, uma vida boa, vocês vão ter todo o privilégio do mundo, porque vocês me seguem, porque aquele que me segue não andará em trevas, vai andar só na luz. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Foi isso que Jesus falou. Essa é a palavra de Jesus. Está entendendo? Essa é a palavra de Jesus. Eu tenho luta? Tenho, irmãos, eu tenho muita luta. Mas só que eu tenho que superá-las, eu tenho que aprender mentalmente superar essas lutas. Quando essas lutas cheguem até mim, elas vão me atingir? Sim, elas vão me atingir. Mas eu estou preparada espiritualmente para que elas cheguem e não vai atingir o meu espírito, elas atingem o meu corpo. O corpo elas vão atingir, elas vão atingir minha vida sentimental, elas vão atingir a minha vida material. Porque o diabo, porque essas coisas são da terra. A minha vida, o meu corpo é da terra. Então o diabo, ele consegue atingir o corpo. Ele consegue atingir a sua mente. Ele consegue, mas o seu espírito, se você está com o espírito voltado para Deus, por isso que o próprio Deus fala, sede santo porque eu sou santo. Se o seu espírito está em santificação, você vai superar a dor do corpo, a dor financeira, a dor sentimental, as doenças. Tudo isso você vai superar. Você vai conseguir passar por todas essas tribulações com a mente sã, com a mente saudável, não fazendo besteira, não querendo matar ninguém, não querendo roubar ninguém. Se vem uma situação financeira ruim para você, não é porque você está com uma situação financeira que você vai roubar. Não, porque você está no Espírito de Deus. Você está com o seu espírito em harmonia com Deus. Então você não vai ter esses pensamentos de roubar, de matar. Se uma pessoa vai te agredir, você não vai revidar. Por quê? Porque o seu espírito sabe que você revidar vai ser pior. Então você não vai revidar, você vai ficar no seu lugar. Tá entendendo como que fica? Como que é a espiritualidade? Quando você tá com o seu espírito tá bem alicerçado em Deus, essas coisas você vão ter, você vai sofrer, mas só que você vai suportar. Você vai suportar, por quê? Porque o seu espírito está alimentado. Hoje eu não tenho nem arroz para comer. O seu espírito está ali. Tudo bem, amanhã eu vou ter. Eu vou trabalhar. Aí você manda o seu corpo trabalhar. Hoje eu não tenho arroz, eu não tenho nem colocar na minha mesa. Talvez você está dizendo isso para mim agora. Irmã, eu não tenho nem arroz e feijão para me comer. Eu estou com muita fome. Mas o Espírito Santo está dizendo para vocês, vá trabalhar. Eu vou fazer o quê? O que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada. Como nada? Você é aleijado? Não, eu tenho os braços. Você não tem uma mínima coisa, mínima ideia do que você vai fazer? Não, eu não tenho. Então vai juntar vai juntar latinha, vai vender. Vai juntar papelão, vai vender. Eu não tenho coragem de fazer isso. Mas você não está com fome? Eu tô. Então vai fazer alguma coisa para você comer. Nós não temos negócio de si. Porque às vezes, irmãos, Deus nos coloca em situações porque nós somos orgulhosos. Às vezes Deus te coloca numa situação dessa para você se humilhar. Talvez você perde tudo que você tem. Talvez você é uma pessoa que viveu só, vamos dizer, em palácios, só em casa boa, teve carro bom, e hoje você não tem nada. Então Deus coloca a gente em certas situações para nos edificar. É para nossa edificação espiritual. Então ele não pensa que Deus está longe de você, Deus está mais perto de você do que você pensa. Porque Ele quer te purificar, Ele quer levar você para junto dEle. Então,
para isso ele precisa tirar tudo que você tem, ele vai tirar. Ele vai tirar as coisas impuras da sua vida. Ah, eu tenho essa casa, mas se essa casa está te fazendo você pecar, talvez você está sendo muito orgulhosa de ter essa casa. Talvez você está sendo muito orgulhoso de ter um carro do ano. Talvez você anda passando aí humilhando as pessoas, porque por causa do seu orgulho. Talvez você é orgulhoso por causa do seu emprego. Talvez você tenha um emprego bom. Deus pode tirar esse emprego de você. Quantas pessoas que Deus não tirou de um bom emprego? Cuidado. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser humilde diante de Deus. Humilde diante de Deus significa, se você tem uma boa casa, agradeça. Obrigado, Senhor, pela essa casa que eu tenho. E não conta vantagem. Ah, eu tenho porque eu trabalho, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Para com isso, que Deus vai tirar tudo de você. Para com isso. Aprenda a agradecer. Se você tem uma casa boa, um emprego bom, um carro bom. Quantas pessoas que não têm carro? E você tem, Deus te deu um carro bom. Então agradeça. Unge o seu carro. Agradeça todos os dias, Senhor, obrigado pelo meu carro. Ah, eu tenho um carro velho. Agradeça a Deus por esse carro velho. Ah, eu tenho uma casa caindo aos pedaços. Agradeça a Deus por essa casa caindo aos pedaços, porque tem muita gente que não tem. Porque se você estiver agradecendo, olha o que a Bíblia fala. Agradeça a Deus no pouco, que no muito Ele vai te colocar. Agora, se você não agradece Ele o que você tem, o que Ele faz? Até que você tem muito, Ele tira o seu muito. Ele tira tudo de você. É a lei, toma lá da cá. É a lei, dente por dente, olho por olho. Se você não está sendo agradecido, agradecendo a Deus pelo que você ganha, pelo que você tem, Ele vai tirar. Pode ter certeza que Ele vai tirar. Gente, isso não depende de você é cristão ou não. De você segue a Deus ou não. É a lei de Deus para os cristãos e para quem não é cristão. Para quem segue a Deus e para quem não segue. Essa é a lei. E a lei de Deus é para toda humanidade. Para todo homem. Deus não faz acepção de pessoas, lembra disso? Deus não faz acepção de pessoas. Esta lei serve para o ímpio e para o justo e para o ímpio. Se fosse assim, ele ia só condenar o ímpio, não ia condenar o justo. Essa lei serve para o ímpio e para o justo. Então, tome cuidado no que você está fazendo para que você não perca tudo que Deus já te deu. Não perca tempo. Ore a Deus. Agradeça a Deus por tudo que Ele te deu. E a cada minuto, para de reclamar, para de ser pessoas invejosas, para de ser pessoas orgulhosas, né? Tem aquela pessoa, eu tenho, porque Deus, eu sou misericordioso, eu sou melhor que você. Para com isso. Deixa de ser otário, porque senão Deus vai tirar tudo de você. Se você tem, agradeça a Ele. A cada minuto da sua vida, agradeça a Ele, porque Ele vai tirar. E seja humilde. Quando Deus fala para ser humilde, é nesse sentido. Não é sentido que você tem que ser um pobre miserável. Não. Quando Ele fala ser humilde, é que você tem que agradecer Ele. Tudo Ele dá para nós. Todas as coisas Ele nos dá. Tudo é dele. Você pensa que você tem alguma coisa? Você não tem nada. Você não tem nada. Ah, eu tenho, que eu trabalhei com meus próprios suor, trabalhou nada. Se você trabalhou, porque Deus permitiu. Se você tem, porque Deus te deu. Tá entendendo? Deus te deu. Então agradece a Ele o que você tem. Seja humilde. Seja humilde. Porque senão Ele vai tomar tudo o que você tem e dar para alguém que não trabalhou, que não fez nada. É assim que funciona. É a lei. Toma lá da cá, dente por olho. Entendeu? Vamos lá. Aqui fala: pois haverá tempo em que não suportarão a doutrina sadia, mas como que, sentindo coceiras nos ouvidos, ajuntarão mestres segundo seus próprios desejos.
É o que eu falei sobre um irmão, né, tirar o outro, um pastor da igreja, porque o pastor não estava convencendo ele a fazer a vontade dele. A pessoa queria que o pastor fizesse a vontade dele, e o pastor não fez. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, pois, sê sóbrios em tudo, sofre as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre plenamente o teu ministério. Estou sendo já oferecido como sacrifício de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça que me está reservada, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir logo ao meu encontro, porque Demas, tendo amado este mundo, me abandonou. E se foi para Tesalônica, Crescente foi para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois me é muito útil para o ministério. E enviei Tíquico a Efeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu previna-te contra ele, porque fez forte oposição das nossas palavras. Então ele está orientando aqui para Paulo, para Timóteo, né, para não ficar perto dessas pessoas, né, que fizeram mal para ele, porque eles são homens impiedosos. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, mas todos me abandonaram. Que isto não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me renovou as forças, para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória por toda a eternidade. Amém. Saúda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno Élbulo, Prudente, Nilo, Cláudia e todos os irmãos te enviam saudações. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Esta é a palavra de Paulo que escreveu a Timóteo. Segundo Timóteo, nós lemos, né, o livro de Segundo Timóteo, e entraremos no próximo livro, o livro de Tito. Também uma carta enviada. Paulo, quando ele andou aqui na terra, o evangelho dele, né, ele pregou a palavra em muitos lugares, quando ele pôde, né? Enquanto ele estava solto, por isso que ele vivia mais preso, porque ele vivia naquela época, era a época da Inquisição, né? Onde eles estavam, né, querendo acabar com o povo cristão. E Paulo foi um perseguidor da igreja, né? Então ele também viveu essa época que estavam, né, os reis, os faraós estavam perseguindo, né, as igrejas cristãs. Eles queriam acabar com o evangelho, que o próprio, né, foi uma época muito difícil de pregar o evangelho, porque eles sabiam, né, o diabo sabia que Jesus Cristo é filho de Deus. Então, tanto até no nascimento de Jesus, houve muita matança, né? Quantas criancinhas que não foram mortas, né, por causa da vinda de Jesus Cristo? Foram muitas. Então, desde essa época, quando Jesus veio aqui para a Terra, e até depois que ele morreu, muito tempo, eles ficaram perseguindo a Igreja de Cristo. Tanto que lá em Israel, eles não pregam, né, que Jesus Cristo. Eles têm aqueles monumentos que eles ganham dinheiro sobre aquilo, né? Na fé dos cristãos, eles têm aquilo só para ganhar dinheiro. Eles usam aqueles monumentos todos lá, como diz, Jesus nasceu aqui,
essa babaquice toda, para mim isso tudo é uma palhaçada, porque eles estão ganhando rios de dinheiro em cima desses evangélicos tolos, imundos, que eu falo assim, tá? Tolos, imundos, porque vão lá só para dar dinheiro para esses judeus que não adoram a Jesus Cristo. Eles não admitem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles não admitem, e sendo que Jesus Cristo nasceu naquele lugar, infelizmente. Mas, para cumprir, né, a palavra de Deus, estamos vivendo, e tem cristãos que ainda saem da toda parte do mundo, né, para ir nesse lugar, ainda fala que sente a presença de Deus. É uma idiotice tamanha, falta de espiritualidade. Falta de espiritualidade. Então é o meu pensar, porque um lugar que não aceita meu Deus, o próprio Jesus, quando ele falou, se você for pregar numa cidade e aquela cidade não aceitar o meu evangelho, até o pó daquela cidade você tem que tirar do seu sapato. Isso foi foi palavras de Jesus Cristo, quando ele enviou os profetas para profetizarem, né? E eu fico pensando, como que tem gente que é evangélico, que ainda faz caravana, vai para esse lugar. Se esse lugar não aceita Jesus Cristo como Filho de Deus, se ele nasceu lá e eles não aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus, como que eu vou num lugar desse? Me fala, como que eu irei num lugar desse? Eles estão profanando o tempo todo Jesus Cristo. Eles são homens ímpios, homens ingratos, e as pessoas cristãs, sabendo que eles são assim, ainda vão lá, é porque essas pessoas também são ingratas. Essas pessoas também são ímpias. E tá como, né, como cristãos. Estão como cristãos. São pessoas enganadoras, são pessoas demoniadas também. Para mim, são pessoas demoniadas, porque não conhecem a palavra. Não conhece o Deus que ela segue. Eu jamais pisarei em Israel. Eu quero pisar naquele local. Pode me dar passagem de graça para mim, que eu jamais pisarei lá. Por quê? Não aceita meu Jesus Cristo. Não aceita meu Jesus Cristo. Como que eu vou num lugar desse? Que o próprio Jesus falou. Então, irmãos, nós temos que ser muito cuidadosos com a palavra. Se você quer andar na presença de Deus, conheça a palavra de Deus. Fica aí esse estudo para você. Se você gostou dessa mensagem, compartilha, se inscreva no canal. E cada dia que passa nós possamos estar, juntinho com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.